Sejam bem-vindos mais uma vez ao DruCast, o podcast da Dru. E hoje, mais uma vez aqui nesse especial FenaSucro, a gente que está com um stand aqui na FenaSucro 2024, nos 30 anos da FenaSucro. Hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com uma convidada da Dru, mas para isso eu chamei um time aqui de colegas aqui da Dru que vai me ajudar. Primeiro eu quero apresentar o Marcos Zanardo, que é o nosso gerente da divisão de grãos da Dru. Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Oi, Rafa, muito obrigado pelo convite da Dru. Convite muito especial aí e vamos tentar responder todas as perguntas. Maravilha, okay. Muito obrigado, Marcos. E também a Poliana, né, para mim, Poli, a Poli que é uma grande parceira, né, ela é a nossa coordenadora da divisão analítica lá da Dru, a Poli que tem um trabalho muito próximo a gente ali de marketing também, a galera do comercial. Então é muito bom ter você aqui, Poli, é muito bom poder ouvir a Poli falar. Então, estou muito feliz que você topou o convite para vir aqui para o DruCast hoje, Poli. Ô, Rafa, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês. É uma honra estar participando desse DruCast. É um projeto super bacana e a gente vem com o intuito de mostrar um pouco do nosso trabalho e as informações que são importantes para o mercado. Muito então, bom. Vamos lá. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações da cromatografia líquida nos mercados, né? Esse primeiro bate-papo aqui vai ser sobre isso. Então, para falar sobre cromatografia, a gente convidou a Marina Ansolin, que é especialista de aplicações da Waters, que é uma grande parceira da Dru. Seja muito bem-vinda, Marina. Ai, gente, obrigada. É um prazer estar aqui pra gente conversar. Poli, eu também consigo só falar Poli, não consigo falar Poliana. Marcos, Rafa, é um prazer. Espero que a gente consiga conversar e resolver todas as dúvidas aí. Legal. Obrigada, gente. É muito bom, Marina, ter vocês da Waters aqui. Inclusive, já é o terceiro ano que a gente está na FenaSucro e é o terceiro ano que a Waters está aqui com a gente, né, com o equipamento aí. Inclusive, quem passou aqui pela feira viu o equipamento da Waters aqui no nosso stand. E aí, Poli, eu queria que você falasse um pouquinho só dessa parceria. Uma parceria longa já da Waters com a gente, né? É uma parceria que já está estabelecida. Aí já tem uma longa data, quase do início da Dru. Isso é importante, porque mostra o tamanho do trabalho que nós estamos construindo aí no decorrer dos anos. E a intenção é que só aumente. Então, nós ter a Marina aqui é um prazer. Temos toda a equipe da Waters. É um prazer também tê-los trabalhando com a gente. E é de grande importância para o mercado ter uma marca tão forte assim. Bom, então eu queria começar. Eu vou partir aí, eu como apresentador aqui do DruCast, eu sempre faço essas primeiras perguntas que são para começar a discussão. Eu sempre coloco a minha dúvida primeiro. Certo. Né? Então a gente conversou um pouco antes de começar a gravação, mas eu queria entender o que é a cromatografia, onde ela se aplica, o conceito geral do que é a cromatografia líquida. Bom, gente, cromatografia líquida, ela tem aplicações em diferentes áreas de pesquisa, de controle de qualidade. Aqui a gente está falando do universo de produção de etanol, de açúcar, mas ela está presente em todos os universos, farmacêutico, indústria de alimentos, indústria química. Então, ela tem uma gama de aplicações muito amplo. Pensando no como que um sistema funciona, qual que é o princípio de funcionamento, a gente vai ter uma separação físico-química dos compostos. Então, quando que eu falo de cromatografia líquida, eu estou falando de um sistema onde a fase móvel é um solvente líquido, e quando a gente pensa na separação de açúcares, que é o que a gente está falando aqui, ou álcools superiores, ou ácidos orgânicos, a gente está falando de compostos que são solúveis em água. Então, a minha fase móvel, o meu solvente vai ser água, e a minha separação vai acontecer dentro de uma coluna cromatográfica, que vai ser capaz, junto com essa fase móvel, de separar os compostos que a gente tem interesse. Então, a gama de aplicações é muito ampla, porque a escolha da coluna e a escolha do solvente vai depender muito do tipo de composto que eu quero analisar. Então, a primeira pergunta é, o que eu quero separar para eu entender se um sistema de cromatografia líquida ele vai ser aplicado para fazer esse tipo de análise. E aí a gente fala de análises tanto qualitativas quanto quantitativas. Então, no nosso universo é muito mais comum a gente trabalhar com análises quantitativas. Então, eu quero saber quanto de açúcar, quanto de glicose, sacarose e frutose tem no meu processo. Então, eu vou conseguir quantificar isso utilizando um HPLC ou um cromatógrafo líquido. Que maravilha. Eu tenho ouvido ao longo aí dos anos já de Dru
eu tenho ouvido que era muito comum a aplicação da cromatografia no mercado farmacêutico, né? Já é novidade isso no mercado energético, assim? Tipo, realmente novidade? Chegou no Brasil agora? Chegou no Brasil há 10, 15 anos? Há quanto tempo isso está presente no nosso processo? Você sabe dizer? Não é uma novidade, mas assim, se a gente pensar no histórico e na evolução das empresas, a gente vê uma preocupação muito maior com o retorno de investimento, com rendimento, com avaliar o quanto que a planta está produzindo. E um HPLC vai ajudar a gente nesse sentido. Então, eu tenho um HPLC na minha planta, eu vou conseguir diminuir perda, eu vou conseguir dosar melhor a quantidade de antibiótico ou de o que eu preciso colocar no meu processo de produção. Então, eu acho que ele não é novo, tanto que a nossa parceria é longa, então não é novo, mas eu acho que é uma busca mais recente, buscando empresas mais modernas, mais sustentáveis, onde a gente tem perdas menores no processo produtivo. Muito bom. Olha, quando a gente está falando da aplicação, essa é a tua área, né? Então, qual que é o trabalho, né, de um departamento, por exemplo, de análises? Qual é o trabalho da DRU, aqui falando deste lugar, do especialista que trabalha com esse equipamento da Waters? Qual é o processo? Você trabalha com isso dentro do laboratório, né? Eu já ouvi dizer. Você consegue aplicar isso em todo o processo? Qual é o trabalho do técnico que cuida do HPLC e que leva ele para dentro da empresa, da indústria, né, no caso? Certo. O trabalho do HPLC dentro do laboratório, ele é de extrema importância, assim como qualquer outra análise, né? Tanto na metodologia tradicional quanto o HPLC. A diferença é a precisão. Então, no trabalho estabelecido com o HPLC hoje, a gente consegue analisar compostos que são importantes para determinar a produção do etanol ou do açúcar. Então, quando a gente está com HPLC ali no processo, ali no laboratório, a gente analisa sacarose, glicose, frutose, ácidos orgânicos, como o ácido acético, o ácido lático, o etanol e glicerol. Então, ter o resultado dessas análises de uma forma assim, mais rápida e tão precisa é o que vai dar o direcionamento para o processo. Isso é importante, porque a gente consegue levar o conjunto de cromatografia, a gente consegue levar o HPLC no local, aonde não tem ainda, vamos dizer assim, e conseguir quantificar perdas, ganhos, o quanto isso vai influenciar na própria produção mesmo. Porque a metodologia tradicional, que ela é tão importante quanto, ela não tem tamanha precisão em relação a mostrar esses compostos. E aí, com o HPLC, a gente consegue mostrar. E isso é importante, porque vai ajudar também, além das perdas e melhorar essas perdas, aumentar as eficiências, que é o importante hoje para o nosso processo. E se eu puder complementar, eu acho que a gente fala muito do processo, né, do processo de fabricação, então a gente está muito preocupado com torna de fermentação e todas as etapas, mas eu acho que vale a gente pontuar também dos descartes, né, das águas residuárias. Perfeito. Porque a gente consegue controlar o quanto que a gente está perdendo, que às vezes a gente não está vendo. Então eu acho que tudo isso, de fato, tudo isso a gente consegue quantificar, ou melhor falando, mensurar com uma análise utilizando um cromatógrafo líquido. Não, e essa informação ela é super importante, porque hoje a gente consegue determinar o quanto está perdendo, mas não o que está perdendo. E isso é tão especial, vamos dizer assim, porque quantificar e mostrar, nós estamos perdendo de fato açúcar, nós estamos perdendo de fato etanol. O componente real é mais fácil para ajustar o processo naquele momento. E aí a gente passa ali para a coordenação, para a gerência, para quem está acompanhando o que de fato está perdendo e o quanto, né? Mostrar o quanto é importante. Sim, Poli. Eu queria complementar aqui, inclusive, que 2 pontos-chave que você comentou aqui. Tanto perdas quanto ajuste de processo. Isso. Né? Então, quando a gente fala de perdas, você pode estar tendo perdas no seu processo fermentativo e em algum outro ponto do processo. Então, essas perdas, seja por contaminação, seja por... É a mesma inversão de sacarose mesmo. Isso. E falando um pouco mais, né, da indústria de milho, né? De repente você não está completando uma fermentação. Exato. Está chegando no final do processo fermentativo
com um teor de açúcar muito alto. Ou então, você consegue diagnosticar um estresse de levedura ou uma contaminação demasiada no processo. Então, essas perdas é importantíssima você mensurar e só o HPLC realmente vai dar esse norte para o processo industrial. Esse HPLC ele é fundamental para que você tome essas ações imediatas, o qual você vai fazer um ajuste do seu processo e você vai finalizar aquele lote de fermentação de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais adequada para aquilo que você espera no processo industrial. Então, realmente, ajuste, perda e verificação, análise de dados. Quando você tem o HPLC, tudo isso é possível de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais profunda no seu processo industrial. Exatamente, foi muito importante essa informação. Ajustar o processo, com o HPLC a gente consegue determinar o que está acontecendo e aí o outro ponto fundamental, a tomada de decisão. Justo. A tomada de decisão, ela vai ser muito certeira a partir de um resultado mais preciso. E aí é o nosso diferencial trabalhando com HPLC. Então, Rafa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Marina. Marina, obviamente a gente está falando de cromatografia líquida aqui, o HPLC, né? Na verdade, muitas pessoas acham que o HPLC ainda é uma caixa preta, é um mistério, na verdade, né? É um equipamento intocável. Será que eu consigo realmente trabalhar com esse equipamento na minha planta, na usina? O ambiente que eu tenho no laboratório é adequado ou não é adequado? Então, eu queria entender um pouco da Waters, assim, a visão da Waters em relação a essa implementação dessa metodologia, desse equipamento nos clientes que estão lá na indústria. E como que a gente consegue também tentar ajudar a quebrar esse paradigma, né? Então, isso é bastante importante para o nosso negócio, né? Como a gente pode fazer isso de uma maneira natural, vamos dizer assim? Nossa, Marcos, eu adorei a pergunta. Arrasou. Achei muito boa, porque o que acontece? Realmente, assim, a gente está falando de um sistema que, como a Poli falou, como, né, a gente já sabe, eu tenho resultados muito precisos. Então, eu estou falando de um sistema que vai me mostrar coisas que numa titulação eu não vou ver. Então, se eu tiver um sistema com qualquer tipo de contaminação, a gente vai utilizar para fazer essas nossas detecções um detector que a gente chama de índice de refração. O detector índice de refração ele é considerado universal, ele vai ver tudo que passar nele que tiver um índice de refração diferente da fase móvel. Então, se tiver uma contaminação, se eu tiver uma sujeirinha, se a minha água não tiver boa qualidade, eu vou ver isso. E isso vai atrapalhar a medida da análise do que eu estou quantificando de fato. Então, eu não gosto de falar de problema porque a gente parece que passa medo, né? Mas a gente precisa falar do que eu preciso ter para o sistema funcionar adequadamente. Então, eu preciso de um ambiente com temperatura controlada, porque eu estou falando que é índice de refração, o índice de refração depende da temperatura. Eu preciso de um sistema de um ambiente com, além do controle de temperatura, com uma rede elétrica estabilizada. Eu não posso usar água da torneira, não. Eu preciso de água ultra pura, então ela precisa passar por um processo de purificação, porque eu tenho que tirar interferentes. Então, aí vocês vão falar assim, nossa, Marina, mas é difícil? Não é difícil. No começo parece muita coisa, mas quando você está fazendo, entra na rotina. Aí você fala, nossa, eu tenho que filtrar minha amostra? Sim, você precisa, porque se entrar um precipitado lá para dentro da coluna, vai aumentar a pressão e eu começo a ter outros tipos de problema. Então, eu acho que essa nossa parceria, ela vem também com um benefício muito grande para o usuário, porque a gente deixa tudo redondinho. Então, o que eu preciso para ter uma boa análise? Eu preciso filtrar minha amostra, eu preciso diluir minha amostra e filtrar, eu preciso ter uma água de qualidade, eu preciso cuidar do meu sistema, porque a gente está falando de água, e a água tem crescimento microbiano, e fungo não é bom para o HPLC, o HPLC não gosta de fungo e de micro-organismo, então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu acho que essa nossa parceria vem com esse benefício de a gente tentar não deixar nenhum vazio para a gente começar a ter problema. Então, óbvio que tem problema, sim, é um equipamento, então
eventualmente vai ter, mas a gente está junto para tentar resolver. Então, quanto mais controlado for o meu ambiente, menor vai ser os meus problemas futuros. Agora, eu falar para vocês, não, nunca vai dar problema, seria uma grande mentira, porque é uma máquina e máquina dá problema. O que a gente faz é realmente tentar tomar todos os cuidados para ter um resultado preciso e não ter nenhum tipo de desvio. Só fazendo um complemento, né? Eu acho que é importante a gente dizer aqui, né, que em parceria, né, com a Waters, a gente, juntamente com os nossos técnicos, né, nossos especialistas que estão preparados para trazer os benefícios do HPLC para dentro da sua planta, né, a gente consegue com certeza ajudar a você não ter essas dificuldades prévias, né, e passar por todo aquele aprendizado que todo usuário, né, no início passa. Então, com certeza, a gente está muito preparado para ajudar qualquer time, né, dentro do laboratório, seja cana-de-açúcar, seja etanol de milho, né, a atingir os objetivos e fazer com que vocês tenham realmente uma análise de dados mais profunda e um diagnóstico de planta aí mais efetivo. Eu vou até falar um pouquinho, olhando da minha visão ali de marketing, né, de divulgação das marcas e dos serviços da Dru. Uma coisa que a gente sempre fala muito, e é um grande case da Dru, assim, é que o diferencial que a gente coloca no mercado hoje é a assistência técnica. Isso é fato. Então, e é exatamente isso que o Marcos falou, assim. É bom saber que a gente tem uma parceria longa, justamente porque eu tenho um time especializado que vai conseguir chegar neste cliente, que vai chegar no seu ambiente, vai falar assim, olha, antes de receber o HPLC, a gente precisa disso, disso e disso. Perfeito. Uma vez que o HPLC estiver lá na bancada, a gente vai treinar e a gente só vai embora quando ele estiver funcionando, não é, Poli? É isso mesmo. E é o que acontece. E mesmo depois que está funcionando, que os analistas ou quem está operando já tem essa praticidade, quando há necessidade de nos acionar, a gente tem o time especializado. E essa é a diferença. Isso faz total diferença, principalmente quando está aí no meio das atividades, no meio de safra e acontece alguma coisa. Então, ter um time preparado, ter um time capacitado e várias pessoas nesse time é importante para a gente ter um sucesso. E é isso que a gente busca, sempre. O HPLC, ele vai aparecer, ele aparece em momento de urgência ou ele depende do cuidado? É uma pergunta capciosa. Ele deu um problema, alguém fala, devia ter um HPLC aqui. Ou realmente depende de um grande planejamento? Entenderam? Porque eu imagino que a implementação deve ser demorada, né? Depende. Depende. Eu acho que depende muito de como que é o ambiente. Quanto mais qualificados forem os analistas, menos trabalhoso é na implementação. Isso é fato. Quanto mais controlado for o ambiente, mais fácil vai ser tudo. Também, assim, não tem dúvida com relação a isso. Agora, com relação a onde ele aparece, depende da empresa, porque depende de como que cada usina trabalha. Tem usina que trabalha com ele na rotina e aí não tem talvez essas emergências, porque você tem tudo controladinho, então você sabe quanto que você tem, quanto você deveria ter, quanto você está perdendo, e você tem minimamente o seu processo controlado. Eu sei que não é assim tão simples, porque a gente está falando de altos rendimentos e produtividade, mas assim, você tem o controle do processo. Ou você pode recorrer para uma emergência para tentar resolver um problema. Só que o que eu sempre penso é que quando o problema aparece, muita coisa se perdeu lá atrás. Então, quanto mais redondo tiver tudo, eu acho que menor vai ser essa necessidade de você, ai meu Deus, deu errado, agora eu preciso de alguém fazer essa análise pra mim, sabe? É tipo isso. Eu acho que meio que se aplica assim. Então, a gente nota de quanto mais redondo for, quanto mais estabelecido o método, quanto mais controle de todas as etapas do processo, menos essa necessidade de, nossa, sabe, problema. Entendi. Perfeito. Não sei se a Poli e o Marcos têm alguma coisa para comentar, assim, eu falo da minha visão, é isso. Eu concordo, na verdade, Marina, e queria complementar, assim, porque hoje a gente enxerga que se você for analisar os investimentos que a planta faz em laboratório, acaba que o HPLC, entre outros equipamentos, ficam por último, né?
Mas a pergunta que eu deixo aqui, inclusive para as pessoas que vão nos assistir, tá? Quando você tem um controle de contaminação na sua planta e você, através de um HPLC, ganha 0,5% de rendimento de etanol no seu processo industrial, em quanto tempo você paga esse equipamento? Porque isso é uma pergunta que você tem que tentar responder. De 0,5% a 1%, se você tem um controle total do seu processo, você paga muito rápido esse equipamento. A gente tem que falar como investimento, né, Marcos? Isso. É investimento, né? É um investimento. Quando a gente está trazendo um equipamento desse, de tamanha precisão, para dentro do laboratório, para analisar e realizar um diagnóstico do que acontece no processo, o que se pode ganhar é muito maior daquilo que se pagou. Porque não é algo que foi... tem um valor... Mas o que se investe nisso, na verdade, o que se ganha com isso daí é muito além daquilo que foi pago, vamos dizer assim. Porque é um equipamento de precisão, é um equipamento de ponta, é eficiente, e o ganho que se traz com os resultados é maravilhoso. Eu queria, já caminhando aí pro final, eu queria fazer né, é quase um jabá, inclusive. Mas é porque esse ano, em 2024, o Marcos chegou, né? A Dru entrou, né, pro mercado do milho. Então, a gente já atende o mercado. Então, desde do começo do ano, né? Em 2024, a gente já está atendendo o mercado também do etanol de milho. E aí eu queria fazer essa pergunta, assim... o HPLC, então, ele também é utilizado para a produção do etanol de milho. E as aplicações são as mesmas? Porque a gente falou um pouco muito, né, Marcos, assim, no começo, quando eu fui tentar entender também sobre o mercado. Eu sei que é um mercado que tem muita força lá fora e que no Brasil ele está se colocando, vamos dizer assim. Qual que é a tua experiência? Assim, o mercado já brasileiro, principalmente, é obrigatório o uso? O mercado do milho, aí, a indústria do etanol de milho está mais preparada? Eles já têm esse olhar pro HPLC? Não? Como funciona? Bom, eu vejo, Rafa, que a indústria do etanol de milho, ela vem caminhando para uma melhoria da qualidade analítica, né? Então, a gente já vê hoje plantas menores, que a gente considera menores no mercado, essas plantas buscando essa tecnologia, né? E muita ajuda, principalmente aqui do time Dru também, para que a gente faça essa implementação e para que a gente realmente deixe a planta adequada para que eles tenham um diagnóstico mais preciso. Eu vejo que sim, existe um investimento hoje e que as metodologias, por exemplo, como você perguntou, né, elas são um pouco distintas da cana-de-açúcar. Alguns analitos que a gente chama, né, que são aqueles compostos que a gente analisa, eles são um pouco diferentes também, né? Obviamente tem alguns que são parecidos, por exemplo, etanol, glicose, né? Então, assim, a gente acaba tendo ali uma gama de 10 componentes, né, dentro de uma análise de uma amostra de etanol de milho, tanto fermentação quanto propagação, liquefação, né? E aí você acaba ajudando, né? O time acaba ajudando também essa usina, essa indústria a fazer a interpretação desses dados, tá? Mas eu vejo sim, Rafa, que existe uma mudança, tá? No conceito, existe uma mudança aí na visão, não querendo ser clichê, mas voltando aí à quebra de paradigma, né? Existe sim no mercado aí, uma tendência a adquirirem cada vez mais a cromatografia líquida, que é o HPLC. Maravilha. Bom, gente, eu queria muito agradecer primeiramente a Marina, né, por ter topado participar aqui da nossa conversa. É muito bom ter uma parceria tão longa com especialistas que estão aqui dispostos, inclusive, a sentar na cadeira do DruCast e responder um pouco dessas perguntas. Porque a função do DruCast é muito essa, trazer para os nossos clientes, que o Grupo Dru ele tem uma gama grande de clientes, né? A gente está aqui na linha de frente com as soluções químicas, mas a gente tem as análises, a gente está nos serviços, a gente está no transporte. Então a ideia é realmente trazer todo mundo aqui e falar, olha, do que a Dru faz?
com quem a Dru trabalha. Então o Drucast ele nasce com essa função. E ter gente que sabe o que tá falando, que pode sentar aqui com a gente para falar um pouquinho dos nossos produtos, das nossas soluções e principalmente de como essas soluções funcionam para o mercado, eu acredito que seja um privilégio. Então, muito obrigado ao Waters como um todo, mas a você principalmente por ter topado aqui o convite. Imagina, Rafa. Nossa, a gente nem ensaiou direito, né? Tomara que tenha ficado bom. Mas eu fico à disposição. Para mim é um prazer. Eu converso bastante com a Poli e também com o Rui do laboratório, falo muito. Que eu puder contribuir, podem me chamar, que eu tô sempre por aqui. Foi um prazer. E, gente, é um prazer falar com vocês. Um beijo. E se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar com a gente. É isso aí. Eu queria, inclusive, pedir pra gente falar um contato aí. O pessoal se interessou, entre em contato com a Dru, como funciona, a gente encontra tudo isso. Eu sei que lá no site da Dru tem todos os dados, né? Então vocês conseguem acessar os nossos portfólios de serviço. Mas principalmente assim, acessem, conheçam, né, a Waters, conheçam a Dru, entrem nos sites. E eu vou, antes de finalizar, eu quero agradecer também ao Marcos. Muito obrigado, Marcos, por estar aqui, por ter topado. A Poli também. Obrigado, gente, por topar. Obrigado, Rafa. Essa empreitada de sentar aqui e falar um pouquinho sobre a cromatografia. Imagina, Rafa, é um prazer pra gente poder falar de um assunto que às vezes é um tabu para o mercado e, no entanto, ele está crescendo e está em expansão. E isso é muito importante, fazer essa divulgação de um equipamento, na verdade, de uma tecnologia que vem da indústria farmacêutica e a gente trazer para o sucro energético. É muito importante. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, então, reforçando. Marcos, espero que vocês, tanto o Poli quanto você possam vir aqui sentar com a gente de novo no Drucast. Com certeza, Rafa. Conta com a gente, tá? Isso. A gente tá junto e o que vocês precisarem, entrem em contato conosco, com o nosso time, tá? Dru. E a gente, com certeza, em parceria com o Waters e outros parceiros aí, vai ajudar você a tomar a melhor decisão. Exato. Isso mesmo. Se o seu laboratório não estiver pronto, ele ficará pronto. É isso que importa. Isso aí. Ele vai ficar pronto e a gente vai instalar o HPLC da Waters lá e vai funcionar. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado quem ficou aqui até o final do episódio. Sigam as redes sociais da Dru, então @DruGroup, no YouTube, no Spotify. No Spotify vocês vão encontrar como Drucast. Esse também é um videocast, então se você está ouvindo a gente no Spotify, corre lá no YouTube que você vai ver nossas carinhas, né? Que todo mundo aqui se arrumou para isso. Então, assim, né, não estamos só no Spotify, estamos no YouTube também. E as redes sociais da Dru é onde a gente divulga o conteúdo do Drucast, né? Então conheçam nossos profissionais, se aproximem da Dru. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.